Potenciação, vídeo aula 10, exercício 23. Mensalmente, a produção em toneladas de uma empresa é dada pela expressão y igual a 100 menos 100 vezes 4 elevado a menos 0,05x, na qual x é o número de meses contado a partir de uma certa data. Após quantos meses a produção atingirá 50 toneladas? Então, eu quero saber qual o valor de x, ou seja, após quantos meses, o meu y, ou seja, a produção será de 50 toneladas. Então, eu tenho que substituir o y por 50 e resolver uma equação. Eu tenho uma função exponencial, em que x é o número de meses e y é a produção em toneladas. Então, a gente vai escrever isso, né? A gente vai escrever e a gente vai ter aqui a expressão 100 menos 100 vezes 4 elevado a menos 0,05x, que é igual a 50, que o meu y é 50 toneladas. E vamos começar a trabalhar isso aí. A primeira coisa é isolar o fator, né, que tem. Isso aqui é um produto, eu não posso mexer nisso aqui, isso aqui está todo coladinho, tá? Isso é um produto. E eu vou passar esse 100 aqui para o outro lado. É isso que eu vou fazer. Então eu vou repetir aqui, vai ficar menos 100 vezes 4 elevado a menos 0,05x é igual a 50, e o 100 que está aqui, que é mais 100, passa para o outro lado, menos 100. Vou repetir o lado esquerdo inteirinho, não vou fazer nada. 50 menos 100 dá menos 50. Agora sim, esse 100 que está aqui multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. E vai ficar do lado esquerdo, vai ficar só a potência, 4 elevado a menos 0,05x. Então, do lado esquerdo ficou só a potência, e do lado direito vai ficar menos 50 dividido por menos 100. O lado esquerdo eu vou repetir, né? Não, já fatorei. Aproveitei para fatorar aqui, porque eu vou precisar de fatorar. Então, o 4 é 2 elevado a 2, e o 4 está elevado a menos 0,05x, eu deixei aqui, igual 50, menos 50 sobre menos 100, isso aqui vai dar mais, dividindo em cima por 50 e dividindo embaixo por 50, vai ficar 1 sobre 2. A base do lado esquerdo é 2, a base do lado esquerdo pode ser 1 meio, mas pode ser lida como 2, basta jogar o 2 para o numerador. Do lado esquerdo eu vou multiplicar os expoentes, né? 2 vezes menos 0,05x, isso 0,05 vezes 2 dá 0,1, então ficou 2 elevado a menos 0,1x, que é igual a 2 elevado a menos 1. Aqui a gente tem uma equação exponencial, e nesse ponto o que a gente faz? A gente corta as bases, né? A gente corta as bases e a gente vai igualar o expoente. Então a gente vai ter menos 0,1x igual a menos 1. Eu vou escrever isso aqui, menos 0,1x igual a menos 1. Esse menos 0,1 passa para o outro lado dividindo, e o x vai ser menos 1 dividido por menos 0,1. Naturalmente, eu já poderia ter multiplicado por menos 1 e ter isso aqui tudo positivo. Isso aqui vai dar positivo, né? Sinais iguais na divisão dá positivo, menos 1 dividido por menos 0,1 dá positivo. E fazendo as continhas, x igual a 10. Se eu jogar na calculadora, eu consigo essa conta imediatamente. Eu sei que dá positivo, então vai ficar 1 dividido por 0,1. E se eu não fizer na calculadora, é muito simples. 1 dividido por 0,1 é 1 dividido por 1 sobre 10. É divisão de frações. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, e a gente chegaria lá. Exercício 24. Sob certas condições, o número de colônias de bactérias t horas após ser preparada a cultura é dada pela função b de t igual a 9 elevado a t menos 2 vezes 3 elevado a t mais 3, com t maior ou igual a 0. O tempo mínimo necessário para que esse número alcançar 6 colônias é d. Então, o tempo mínimo necessário para esse número alcançar 6 colônias é d. Então, a gente quer que essa expressão tenha a imagem 6. Então, a gente tem que trocar o b de t por 6 e vai ficar com a equação para resolver. Vai ficar com a equação exponencial. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente vai ter 9 elevado a t menos 2 vezes 3 elevado a t mais 3 é igual
a 6. A gente vai trabalhar esse processo aqui, passando esse 3 lá para o outro lado, né? Fica 6 menos 3, o 3 passou negativo. Na verdade, eu nem precisava ter passado, eu podia ter passado 6 para o primeiro termo, mas já que eu fiz dessa maneira, vamos continuar. Então ficou 9 elevado a t menos 2 vezes 3 elevado a t, igual a 6 menos 3. O x da questão aqui é que aqui a base é 3 e aqui a base é 9. Mas acontece que 9 é uma potência de 3, 9 é 3 ao quadrado. É isso que eu vou escrever aqui, escrever essa observação. Então eu vou ter, no lugar do 9 eu escrevo 3 elevado ao quadrado, o expoente t continua. Vou repetir o resto, tá? Menos 2 vezes 3 elevado a t. Do outro lado, 6 menos 3 dá 3. E a gente sabe que quando a gente tem potência de potência, a gente repete a base e multiplica o expoente. Só que aqui eu não vou multiplicar, eu vou usar a propriedade de multiplicação, que é a ordem dos fatores não altera o produto. O t que está do lado de fora passa para o lado de dentro, e o 2 que está do lado de dentro passa para o lado de fora. Como os expoentes vão ser multiplicados, isso não altera nada. Então, basicamente, é isso que eu vou fazer. Então, ficou 3 elevado a t, o t passou para dentro, e o 2 passou para fora. 3 elevado a t, que está elevado a 2, e o resto eu vou repetir, exatamente como está ali. Ah, não, já passei o 3 para o lado esquerdo, que era 3 passou para o lado esquerdo menos 3, e do outro lado ficou 0. Agora eu tenho que fazer uma mudança. A mudança que eu vou fazer é a seguinte: esse 3 elevado a t, eu vou chamar ele de y. É essa mudança que eu vou fazer, essa mudança de variável. Então eu vou fazer justamente isso. 3 elevado a t igual a y, então no lugar do 3 elevado a t eu escrevo y. Aqui no primeiro caso, trocando por y, vai ficar y ao quadrado. Aqui vai ficar menos 2 vezes 3 elevado a t. Trocando vai ficar menos 2 vezes y. Menos 3 igual a 0. Isso é uma equação do segundo grau em y. Tá? A gente usa a fórmula de Bhaskara e resolve. Eu não vou resolver aqui por extenso, eu vou mostrar as raízes. Ela tem duas raízes. Uma raiz é 3 e a outra raiz é menos 1. Então tem duas possibilidades para y. Y igual a 3 e y igual a menos 1. E a gente vai substituir nesse aqui. Ó. A gente vai substituir aqui para descobrir o t, né? Então a gente vai voltar ali e substituir. Então, quando o y for 3, aqui nessa equação aqui, ó, nessa troca que eu fiz, eu vou trocar o y por 3 e vou ter 3 elevado a t igual a 3. Aqui a gente corta as bases, né? Do outro lado não tem expoente escrito, quer dizer que o expoente é 1. Então, uma possibilidade para t igual a 1. A outra hipótese seria trocar o y por menos 1. Mas nenhuma potência de base positiva pode dar menos 1, né? Então, se eu for trocar o y por menos 1, isso não vai dar certo. Então, a única possibilidade é o y ser 3 e o t ser igual a 1. Se eu trocar aqui o y por menos 1, isso aqui não tem solução. A base é 3, nenhum expoente que eu aplicar um número 3 vai dar um número negativo, de jeito nenhum. Então, a solução t igual a 1, alternativa A. Exercício 25. Dadas as funções definidas por f de x igual, abre parênteses, 4/5, fecha parênteses, elevado a x, e g de x igual, abre parênteses, 5/4, fecha parênteses, elevado a x, é correto afirmar. Então a gente tem algumas afirmações e a gente vai dizer se é falso ou se é verdadeiro. Então, o ideal é que essa questão ela deveria ter um item só correto, né? Que ela está escrita aqui, é correto afirmar. Mas quando eu fiz as continhas aqui, eu descobri que ela tem 2 itens corretos. Vamos ver o item A. O item A está errado. Tá? Os gráficos de f de x e g de x não se intersectam. Isso quer dizer, para os gráficos não se intersectarem, eles não se cortarem. Isso acontece precisamente se nunca tiver uma imagem igual. Mas isso é falso por quê? Quando o x for 0, a imagem será igual nas duas funções. Porque f de 0 é 4/5 elevado a 0. Todo mundo elevado a 0 dá 1. E g de 0 é 5/4 elevado a 0. E todo número elevado a 0 dá 1. Então, no ponto 0 para x e 1 para y, é o ponto de intersecção dessas duas funções. Então, quando o x for 0, ambas as funções terão como imagem 1. Então, a alternativa A está correta por isso.
Está errada por isso. A alternativa B está errada também. Está falando que f é crescente. Para f ser crescente, a base tem que ser maior que 1. A base é 4 quintos. 4 quintos é 0,8. 0,8 é menor que 1, então ela não é crescente. G de x é decrescente. Para uma função exponencial ser decrescente, função primordial aqui, essa base ela tem que ser menor que 1. Acontece que 5 quartos é maior que 1. 5 quartos é 1,25, é maior que 1. Então, a g de x não é decrescente, é crescente. Então, a afirmativa B está trocado, né? O f é decrescente e o g é crescente, então a afirmativa B é falsa. Já a afirmativa C é verdadeira. Então, a gente vai substituir aqui g de menos 2 vezes f de menos 1 e vão trocar. Então, g de menos 2, eu vou pegar 5 quartos e elevar a menos 2, tá? Vezes f de menos 1. Eu vou pegar 4 quintos e elevar a menos 1. Está aqui. Vamos continuar o processo. G de menos 2 vezes f de menos 1. Esse expoente negativo significa o quê? Basta eu inverter a fração e ficar com o expoente negativo. Então, 5 quartos, invertendo, vai ficar 4 quintos. 4 quintos elevado a 2 vezes 4 quintos elevado a menos 1. Aqui a gente tem uma potência de mesma base. A base é 4 quintos, e o que a gente faz? A gente repete a base e soma o expoente. Então, g de menos 2 vezes f de menos 1 é igual a 4 quintos elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 do 1, 4 quintos elevado a 1. Só que 4 quintos elevado a 1, se você olhar, é apenas f de menos 1. Então, 4 quintos elevado a 1 é f de menos 1. Então, essa afirmativa é verdadeira. G de menos 2 vezes f de menos 1 é igual a f de 1. A alternativa D também é verdadeira. Vamos escrever aqui a alternativa D. F aplicada a G de 0 é igual a F de 1. Vamos ver se é verdade. F aplicada a G de 0. O que é G de 0? G de 0 vai ser 5 quartos elevado a 0. Só que todo número elevado a 0 dá 1. Então, vai ficar F aplicada a 5 quartos elevado a 0, que é igual a F de 1. Então, é verdadeiro. Então, G de 0, F aplicado a G de 0, é igual a F de 1. Então, a gente tem duas alternativas corretas. A gente tem a alternativa C e a alternativa D, que são corretas nesse exercício.